continuar, amém? Sente, pode se assentar, tome o seu lugar, seja muito bem-vindo. Você que está em casa, seja muito bem-vindo. Graça e paz, igreja, amém? Que bom estarmos aqui na presença do nosso Deus, adorando a Ele e ouvindo aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 11. Eclesiastes, capítulo 3, verso 11. Diz assim: Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. No último domingo, o tema da palavra foi... Quem estava aqui no último domingo? Amém. O tema da palavra foi provocando a fé. Pastor Sandro, meu esposo amado, lindo, maravilhoso, compartilhou uma palavra, essa palavra provocando a fé, daquilo que o Espírito Santo me dá, provocando a nossa fé, para que nós venhamos nos manter firmados, perseverantes, focados na eternidade, na espera pelo nosso amado, para que nós nos mantenhamos posicionados e firmes, perseverantes, olhando para as promessas dEle, que são a respeito da eternidade. Amém? Na nossa quarentena, estivemos ali 15 dias de quarentena, e nós sempre que somos obrigados a parar, eu acredito que Deus está no controle de todas as coisas, e às vezes Ele permite isso. É claro que nós mantemos a nossa rotina, nosso tempo de ouvir a Deus, mas quando a gente para totalmente é diferente, não é mesmo? Porque aí você fica o dia todo ali. E a gente então aproveitou para orar muito mais, para ler muito mais, para ouvir do Espírito. E o Espírito Santo ministrou algumas coisas ao nosso espírito, ao nosso coração, e a gente está compartilhando com vocês. E algo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração naqueles dias foi a respeito da eternidade. E eu fiz uma pergunta para mim mesma: eu estou pronta para a eternidade? E eu quero perguntar para você, eu quero fazer essa pergunta para você, e eu gostaria que você respondesse para si mesmo, que você pensasse, refletisse um pouquinho. Você está pronto para a eternidade? Você está pronto para a eternidade? É sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje aqui, e o tema da palavra é prontos para a eternidade. E o Espírito Santo ministrava na minha vida, e ele dizia assim, desapega. Sabe o OLX, quando você não quer mais alguma coisa, você bota para vender e desapega. E aí o Espírito Santo começou a ministrar: Renata, desapega desse mundo. Não foi dessa vez que eu parti para a glória, amém? Glória a Deus. Que eu dizia: Senhor, eu ainda tenho muita coisa para fazer aqui. Tem propósito ainda que eu não cumpri, Senhor. Mas ele dizia: desapega. Sabe, e eu percebo que nós ainda estamos muito apegados às coisas dessa terra, às coisas desse mundo. É ou não é verdade? A gente está muito apegado com o aqui e com o agora, e a gente às vezes acaba esquecendo que esse tempo aqui é muito curto e é muito passageiro. E que a eternidade é que nós precisamos focar. Nós precisamos pensar na eternidade. Quando nos iludimos com as coisas do mundo, é sinal de que estamos desiludidos com as coisas do céu. Eu vou repetir: quando nos iludimos com as coisas do mundo, é sinal de que estamos desiludidos com as coisas do céu. Às vezes o nosso foco está tão aqui, que a gente se ilude, né? E aí a gente acaba se desiludindo com as coisas do céu. A gente deixa para depois, a gente deixa para pensar mais para frente, enfim. O texto que nós lemos em Eclesiastes diz que também Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade.
Deus colocou no nosso coração esse anseio pela eternidade. Veja bem, nós somos criados à semelhança de Deus, certo? Então nós somos seres criados para a eternidade. Nós somos seres com sede de Deus, com sede pelo espiritual. Isso é automático dentro de nós, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós temos valor eterno. E nada, preste atenção, nada, absolutamente nada nessa vida e nessa terra é capaz de nos satisfazer, a não ser o nosso Deus que é eterno. Amém? Aleluia? Sabe, e nós vamos falar um pouquinho sobre a segunda vinda de Jesus. Não é para ficar com medo, ok? Esse assunto às vezes gera medo, gera pânico, mas depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque nós precisamos nos alegrar e ter expectativas para esse momento. O Velho Testamento, olha só, o Velho Testamento fala mais sobre a segunda vinda de Jesus do que da primeira. A Bíblia toda, o assunto que a Bíblia mais fala, você sabe qual é? É a respeito da salvação. É o assunto que você vai mais encontrar. Vai encontrar mais na Bíblia. É sobre a salvação. E o segundo assunto que você vai encontrar na Bíblia, você sabe qual é? Que você mais vai encontrar na Bíblia? É a respeito da segunda vinda de Jesus. 329 vezes a Bíblia fala sobre a segunda vinda de Jesus. E quando um assunto é muito abordado na Bíblia, isso é sinal de que ele é importante, é ou não é verdade? Então quer dizer que a salvação e a segunda vinda de Jesus são as coisas mais importantes. Não que as outras coisas não sejam, né? Mas ao nosso ver, porque elas se repetem muito, são as coisas mais importantes, aquelas que nós precisamos dar a devida atenção. Eu não vou entrar aqui no assunto da escatologia, eu sei que tem muita gente que gosta. Eu não vou entrar aqui naquilo que vai acontecer, em linhas de pensamento, porque existem muitas linhas de pensamento a respeito da volta de Jesus. Não é isso que eu quero abordar aqui. E se você deseja conhecer um pouquinho mais sobre isso, como vai acontecer, você pode se inscrever no nosso curso dos primeiros passos. Estamos encerrando uma turma, né, Bruna? E loguinho a gente vai estar iniciando uma outra. E aí você vai conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu quero entrar aqui, sobre como nós precisamos nos preparar para essa segunda vinda de Jesus. Eu quero ler com você lá no livro de Atos, capítulo 1, versos 6, 1. Opa, me enrolei aqui. Atos, capítulo 1, versos 6 a 11. Você pode abrir. Aqui, esse capítulo, ele começa falando sobre Jesus. Jesus havia ressuscitado. Jesus havia ficado 40 dias com os seus discípulos, ali ministrando a vida deles, enfim. E nesse contexto aqui, Jesus está voltando para os céus, certo? E aí olha o que acontece. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. E olha o que acontece. De repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como
o viram subir. Aleluia! Essa é uma promessa de Deus, de que da mesma forma com que Jesus subiu aos céus e desapareceu nas nuvens, Ele voltaria para buscar todos aqueles que se entregaram, se renderam a Ele e creem na sua morte e na sua ressurreição. Amém? E para isso, a partir desse capítulo, desses versículos, nós entendemos que um dia Ele voltará. Amém? Isso é fato e essa é uma promessa. E agora, o que fazer então? Até a volta dele, nós precisamos estar prontos. Nós precisamos nos preparar, nos equipar para isso. E a Bíblia, ela traz vários e vários conselhos sobre isso. Em como nós precisamos nos preparar para a sua volta. Mas eu vou abordar aqui apenas alguns, aqueles que o Espírito Santo ministrou na minha vida. Primeiro conselho. Está no versículo que é mais conhecido em todo o mundo, que é João 3,16, que diz, porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo o que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja bem, qual o conselho aqui? Creia em Jesus. Deus amou tanto o mundo que Ele deu o seu Filho para morrer na cruz, morrer pelos nossos pecados, para que todo aquele que nele crer, que crê em Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. A morte e a ressurreição de Jesus tem como foco a salvação do mundo, tem como foco a minha e a tua salvação, tem como foco a eternidade com Deus. Amém? Esse foi o propósito de Jesus nessa terra. Então, se você ainda não crê nesse propósito, nesse sacrifício, nessa entrega, hoje é uma oportunidade para você crer no Filho amado de Deus. Aleluia. E a salvação, então, é através de crermos na sua morte e na sua ressurreição. Quando nós cremos, nos entregamos plenamente, porque crer não implica somente acreditar, certo? Crer também implica obedecer, confiar. Então, quando eu creio, eu recebo a salvação. E a salvação é pela graça, é de graça. É o favor imerecido de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Através do sacrifício dele, nós recebemos essa graça. A Bíblia fala sobre que Cristo em nós, a esperança da glória. Quando eu entreguei a minha vida a Ele, Ele passa a habitar dentro de mim, através da pessoa do Espírito Santo. Cristo em mim, a esperança da glória. A minha visão muda, o meu foco muda, porque o meu foco não é mais aqui. O meu foco agora é a eternidade com Ele. Amém? Segundo conselho. Olha o que diz lá no livro de Tiago, se você quiser anotar ou abrir a sua Bíblia, para você ler todo o contexto em casa depois, isso é bem importante. Diz assim, Tiago, capítulo 5, verso 8. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está... Vamos juntos, a vinda do Senhor está próxima. E nessa última parte do versículo que eu quero focar primeiramente, nesse segundo conselho. A vinda dele está próxima. Jesus falou quando ele estava na terra, depois que ele ressuscitou, que este seria o final dos tempos. Jesus instruiu os discípulos a respeito do final dos tempos. O final dos tempos, então, é desde que Jesus ressuscitou. Ali começou o final dos tempos. A Bíblia fala lá no livro de Daniel, não sei se você já estudou sobre isso, sobre a estátua de Daniel. E o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho, certo? E nesse sonho, ele via uma estátua. E aí o rei, ele procurou muitos sábios para decifrar esse sonho. Só que nenhum sábio daquele reino, do reino da Babilônia, conseguiu interpretar o sonho para o rei.
Só que então chamaram lá Daniel, que tinha o Espírito de Deus sobre ele. E Daniel ora a Deus, clama ao Senhor, e através do poder do Espírito, Daniel interpreta esse sonho para o rei Nabucodonosor. Só que essa estátua, ela não falava a respeito daquele tempo, daquele momento, mas ela apontava para o futuro. Era uma profecia a respeito do retorno de Jesus, da segunda volta de Jesus. E eu vou falar bem rapidamente sobre isso, pode colocar ali. Eu coloquei aqui a imagem para você visualizar, certo? No sonho do rei, essa estátua tinha a cabeça de ouro. Preste atenção para você não perder isso, porque é bem importante a gente entender e conhecer um pouquinho. Depois, se você quiser estudar, é bem legal, porque tem vários significados. A cabeça era de ouro, significando o reino da Babilônia, o reino do rei Nabucodonosor. O peitoral, o peito de prata, simbolizava o reino da Média e da Pérsia. O reino de Nabucodonosor, o reino da Babilônia, passaria, e os medos e persas, então, seriam o reino que prevaleceria naquele tempo. Depois disso, viria o reino da Grécia, os quadris de bronze, certo? Todos nós estudamos na escola a respeito de Alexandre o Grande, né? E no Deus Caminha na História também, né, gente? Quem fez Deus Caminha na História aí está só lembrando, relembrando. Foi muito bom, né? Eu amo esse sonho, esses significados. Então, os quadris de bronze significavam o reino da Grécia. As pernas de ferro, o reino de Roma. Quando Jesus veio à terra, o reino que prevalecia era o reino de Roma, os romanos. E os pés simbolizavam a divisão dos reinos, porque esses pés, em partes eram de ferro, em partes de barro. E no sonho de Nabucodonosor, olha o que acontece. Uma pedra era cortada do monte, sem auxílio de mãos humanas. Essa pedra viria e cairia sobre os pés dessa estátua e esmiuçaria toda a estátua. Ou seja, todos os reinos passariam. Você percebe? E todos os reinos realmente passaram, até que chegou nos pés, que é um reino dividido. Hoje nós vivemos isso, certo? E essa pedra, que era cortada sem auxílio de mãos humanas, é Jesus, é o reino eterno, o reino que se estabelecerá. E depois disso, essa pedra crescia e se formava um grande monte, porque o reino de Deus, o reino eterno, se estabelecerá na terra. Aleluia! Amém! Mas o que eu queria chamar a sua atenção aqui, é que nós estamos realmente no fim dos tempos. Sabe por quê? Todos esses reinos já passaram. E onde nós estamos nessa profecia? Nós estamos nos pés. Nós só estamos esperando essa pedra cair. E todos os reinos passarão. E o reino eterno se estabelecerá. Glória a Deus. Amém. Nesse versículo, Tiago nos dá alguns conselhos. Ele diz, sejam também pacientes. Se você for ler todo o contexto ali de Tiago capítulo 5, ele fala do agricultor. Quando um agricultor planta algo, ele tem que ter paciência para esperar até que aquela plantação dê frutos, não é verdade? E assim nós, recebendo essas verdades e sabendo dessa profecia e sabendo que nós estamos no final dos tempos, precisamos ser pacientes. E precisamos de mais uma coisa. Porque o agricultor, ele precisa de paciência, mas ele também não pode parar de trabalhar. Ele precisa ficar cuidando da plantação, regando a plantação. Enquanto nós nos desenvolvemos na paciência de esperar,
de esperarmos esse momento, esse encontro com o Senhor na glória, nós precisamos estar prontos para trabalharmos, para falarmos do amor de Jesus, para alcançarmos outras pessoas, para que elas também recebam a salvação, amém? Então o conselho é para que sejamos pacientes e venhamos fortalecer o coração. Se nós precisaríamos fortalecer o nosso coração, se esse é o conselho, é porque nós passaríamos por momentos difíceis, não é? Quando alguém fala para você, olha, fortalece teu coração, você diz o quê? Vai vir coisa por aí. Então a gente precisa nesse tempo e em todo tempo fortalecer o nosso coração. Paulo, lá no livro de Filipenses, ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Quem me fortalece é Cristo, amém? Mas Paulo fala isso, não querendo passar uma mensagem de que ele teria vitória em todas as coisas, de que ele não teria problemas. Paulo fala isso num contexto em que ele estava passando por muitas adversidades. E aí ele diz para si mesmo e para nós, nos ensinando, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso sim passar por essa adversidade, eu posso sim passar por esse problema, porque quem me fortalece é Cristo, amém? Então nesse tempo precisamos ser pacientes, fortalecer o nosso coração, tendo em mente que a vinda de Jesus está próxima. Esse é o segundo conselho. Terceiro conselho, está lá em Apocalipse 19:7. Pastora, não lê Apocalipse. Que medo, tem gente que tem medo de Apocalipse, né? Tem muita coisa lá que realmente a gente não consegue entender, né? As pessoas chegam a uma conclusão, mas ninguém tem uma verdade absoluta de algumas coisas que estão em Apocalipse. Mas em Apocalipse a gente encontra vários conselhos. Eu quero deixar um para vocês. Diz assim, alegremo-nos. Diga comigo, alegremo-nos. Olha o que o texto diz, olha o que João diz, exultemos e a Ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. Aleluia. Sabe, a aula dos primeiros passos, que fala sobre esse assunto, tem como título expectativa feliz. Esse assunto não deve gerar medo em nós, deve gerar esperança. Porque no reino eterno não haverá choro, não haverá dor. Amém? Será um reino eterno com Cristo. Então esse momento deve nos trazer esperança. Quando nós lermos a respeito disso, isso deve nos encher de esperança. Não precisamos ter medo. Precisamos nos alegrar, é o que o texto diz. Nos alegrar e dar glórias a Ele. Por esse momento, esperarmos com expectativas. Quando compreendermos, olha só, preste atenção. Quando compreendermos plenamente que a vida é apenas uma preparação para a eternidade, passaremos a viver de forma diferente. Nós precisamos entender que o tempo em que nós estamos passando aqui nessa terra é uma preparação para a eternidade. É muito pequeno o nosso tempo aqui. Estamos sendo preparados para nos encontrarmos com Ele. E esse texto fala que chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. A Bíblia compara o amor de Deus ao amor de um noivo pela sua noiva, certo? E o casamento, o dia do casamento, é o dia em que Cristo virá. A Bíblia diz que todo olho verá, Ele virá nas nuvens e todo olho o verá. E a igreja irá então se casar, a noiva que é a igreja irá se casar com o noivo neste momento. Esse é o dia do casamento e a Bíblia fala a respeito disso. Enquanto isso não acontece, o que nós precisamos fazer? A noiva, o texto termina falando, a noiva já se preparou. Nós precisamos nos preparar. Uma noiva, quando espera pelo casamento, o que ela faz? Ela começa a se arrumar.
ela começa a pensar no vestido, naquilo que ela vai vestir, ela começa a olhar as joias, ela começa a preparar tudo, para que esse seja um momento glorioso, para que esse seja um momento lindo, não é mesmo? Nós somos a noiva de Cristo. E o que nós temos feito? Como nós estamos nos preparando para o dia do casamento? Como você tem se preparado para esse dia? Nós precisamos nos embelezar. Isso não é de forma externa, é no nosso interior. Nós precisamos embelezar o nosso interior. Nós precisamos conhecer aquilo que Deus espera de nós para o dia desse encontro. Amém? E nós precisamos ser fiéis. A noiva precisa ser fiel ao noivo em todo o tempo. E assim nós precisamos ser fiéis ao nosso noivo até que chegue o dia desse casamento. Amém? O conselho número 4 diz assim: portanto, vigiem. Qual é o conselho? Qual é o conselho? Vamos lá? Vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Está lá em Mateus, capítulo 25, verso 13. Quando Jesus diz isso, ele está encerrando uma parábola. Acredito que todos vocês já ouviram falar dessa parábola. É a parábola das 10 virgens. Diga comigo, 10 virgens. Nessa parábola, Jesus fala de 10 virgens. 5, na verdade, todas elas estavam esperando o noivo chegar, ok? Todas elas pegaram as suas lamparinas, as suas lâmpadas, e estavam esperando o noivo chegar. Mas só que 5 delas compraram azeite, compraram óleo, porque as lamparinas naquele tempo precisavam colocar óleo para elas se manterem acesas, amém? 5 delas, as prudentes, compraram óleo a mais para esperar o noivo. E 5 não eram prudentes, eram as imprudentes, não compraram óleo. E sabe o que aconteceu? Elas adormeceram, o noivo demorou. E o que aconteceu? Elas dormiram. E de repente, à meia-noite, elas ouvem um barulho. O noivo estava voltando. O noivo estava chegando para o casamento. E sabe o que acontece? As 5 prudentes acordam, acendem as suas lâmpadas com aquele azeite que elas tinham comprado e guardado. E as 5 imprudentes olham, elas tinham também que acender as suas lâmpadas, mas elas não possuíam azeite para isso. E aí essas 5 imprudentes, elas pedem emprestado às prudentes o óleo. Mas as prudentes não poderiam emprestar, porque elas iriam ficar sem. Então as prudentes dizem: olha, vai lá, procura alguém que venda para vocês comprarem, vão lá, corre. E essas 5 imprudentes vão então comprar o azeite. E enquanto elas vão comprar o azeite, o noivo chega para o casamento. E aquelas 5 prudentes então se casam. E as outras 5 ficam sem o noivo, ficam sem o casamento. Vamos trazer para a nossa realidade essa parábola. O azeite, ele simboliza o Espírito Santo. O azeite pode simbolizar também a palavra de Deus. E eu quero fazer uma pergunta para você. Pense nessa pergunta, pense nessa resposta. A sua lâmpada está acesa? Você tem sido como as virgens prudentes ou como as imprudentes? Você tem óleo sobrando? Você tem um relacionamento íntimo com o Espírito Santo? Você tem se relacionado com Ele? Você tem buscado ser mais cheio, mais cheia dEle? Você tem buscado ser sensível à sua voz? Você tem buscado ler a palavra e se encher da palavra de Deus todos os dias? Para que a sua lâmpada permaneça acesa? Pense um pouquinho. A sua lâmpada está acesa? Será que as nossas lâmpadas não estão se apagando?
Sabe, nós precisamos estar prontos todos os dias. Diga comigo, eu preciso estar pronto todos os dias. Como nós estamos no final dos tempos, nós precisamos nos aprontar. Nós precisamos estar prontas todos os dias, porque todos os dias pode ser o dia em que Cristo irá voltar. Todos os dias pode ser o dia em que Cristo aparecerá nas nuvens e irá buscar a sua noiva. Queridos, só existem 2 caminhos: o caminho com Jesus e o caminho sem Jesus. Meu marido sempre costuma falar nos momentos fúnebres, em que a gente precisa ter um encontro com Jesus em vida, porque nós não encontramos Jesus na morte, nós o encontramos na vida. Todos os dias, nós precisamos pensar nisso. Todos os dias, nós precisamos pensar na eternidade. Todos os dias, nós precisamos esperar a volta de Jesus. E sabe, mesmo que Jesus não venha naquele dia, para algumas pessoas Ele vem. Depois nós vamos ouvir ali o testemunho do Alessandro. Esse é um tempo em que muitas pessoas têm se encontrado com Jesus na glória. E nós precisamos estar preparados, tanto para a nossa partida dessa terra, quanto para a segunda volta de Jesus. Nós precisamos estar prontos todos os dias. Essa é uma palavra difícil, né, gente? Mas é uma palavra que nos faz sair do lugar e nos faz voltar para o propósito maior de Jesus, quando Ele morreu na cruz. Amém? Seu relacionamento com Jesus na terra determinará o seu relacionamento com Ele na eternidade. Mas aí você me pergunta: pastora, mas você não falou que a salvação é pela graça? Que eu não preciso fazer nada? É claro, é pela graça. Pela graça nós recebemos a salvação. Mas um salvo, preste atenção, um salvo, ele pratica as boas obras. Um salvo, aquele que entregou a sua vida para Jesus, ele busca ser a cada dia mais parecido com Jesus. Um salvo, ele busca a cada dia mais o quê? A santificação. Amém? Precisamos estar vigilantes. E vigiar não é apenas subir no monte e ficar olhando para o céu. É estar acordado como aquelas noivas prudentes. É estarmos prontos, é estarmos acordados, esperando Ele chegar, o noivo chegar. O quinto e último conselho está lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versos 12 a 15. Essas citações eu queria que você anotasse, porque eu queria aconselhar você a ler esse texto, esse capítulo na sua casa. É muito revelador. Eu queria poder ter tempo para falar mais sobre ele aqui. Para mim foi muito revelador. Diz assim: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Olha só, preste atenção no que o texto diz. Esforcem-se. O que o texto diz? Diga mais alto. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Sabe o que eu percebo nesses versículos? Que a santidade está atrelada a viver em paz com as pessoas. A santidade está atrelada, está unida a viver em paz com todas as pessoas.
A gente pode buscar ser fiel a Deus em todas as coisas, mas se nós não estivermos em paz com as pessoas, isso não vai adiantar muito. Olha, esse assunto é tão importante, a Bíblia fala muito a respeito disso. A Bíblia fala sobre o perdão, porque quando nós não perdoamos, nós não estamos em paz com o outro, amém? Isso é fato. Quando nós estamos magoados com alguém, nós não estamos em paz com essa pessoa. A Bíblia fala muito a respeito disso, e a Bíblia deixa claro que se nós não perdoarmos, nós também não seremos perdoados. Jesus morreu na cruz para nos perdoar, para perdoar os nossos pecados. Não adianta eu me entregar a Jesus, mas eu não perdoar o outro, eu receber o perdão, mas eu não dar o perdão. Porque eu não serei perdoado se eu fizer isso. Isso é tão importante que olha o que Jesus nos ensina. Se você for dar a sua oferta e lembrar-se que tem alguém que está ferido com você, faça o seguinte, essa versão Renata Aurix. Faça o seguinte, deixa a sua oferta ali do ladinho, vai lá primeiro se reconciliar com essa pessoa. O texto não fala assim, ó, se você feriu essa pessoa, ou se você está magoado com essa pessoa, vá lá perdoá-la. Não. Ele diz, se você sabe, se você lembrar que alguém não está bem com você, largue a sua oferta, vai lá e se reconcilia com essa pessoa. Ou seja, peça perdão mesmo se você estiver certo. Sabe qual é o problema? O nosso senso de querer estar certo sobressai ao amor por Deus e à eternidade. Com esse fato, nós estamos mostrando que o nosso foco está aqui nessa terra, que nós estamos nos embaraçando com as coisas dessa terra, porque a gente quer estar certo. Porque se alguém nos feriu, a gente não quer perdoar, a gente se torna o juiz, e há somente um juiz, é isso que a palavra fala. Olha, eu vou um pouquinho mais aqui. O final do versículo fala que nenhuma raiz de amargura brote. Que nenhuma raiz de amargura brote. Como uma pequena raiz, pensa aí, visualiza uma pequena raiz. Assim é a amargura. Ela começa pequenininho, né? Por uma falta de perdão, por uma mágoa, a amargura se instala na nossa alma, se instala dentro de nós. Ok? Uma raiz bem pequena. O conselho diz que nenhuma raiz de amargura brote. Ou seja, nós precisamos estar vigilantes. Opa, recebi uma mensagem que me feriu, que me magoou. Eu preciso estar vigilante, eu preciso estar pronto para a eternidade. Eu não vou deixar com que essa mágoa entre no meu coração e me deixe amargurada, porque essa pequena raiz, ela pode se tornar uma grande árvore. E essa grande árvore acaba envolvendo todo o nosso ser, toda a nossa alma. E olha o que diz o texto: que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. Uma pequena raiz de amargura, quando brota, ela causa perturbação dentro de nós. Você fica inquieto. Gente, eu posso dizer por mim, quando eu sei que alguém se feriu comigo, meu Deus, eu fico muito agoniada. Enquanto eu não resolvo a situação, eu fico agitada, eu fico inquieta, o meu interior fica doendo. Eu preciso acertar as coisas. A gente fica perturbado mesmo na mente, a mente é bombardeada por pensamentos, por uma pequena raiz de amargura. E olha o que acontece, eu vou ler de novo, que nenhuma raiz de amargura brote
e cause perturbação, contaminando a muitos. O problema é que não fica só com a gente. O problema é que quando essa raiz de amargura brota, ela gera perturbação em nós e nos outros. Ela contamina. Essa raiz de amargura, ela contamina os outros. Sabe por quê? Porque a gente se torna amargo. A gente se torna áspero. A gente começa a falar coisas para as pessoas e contamina a mente dos outros. Quantas mulheres contaminam os seus esposos? Quantos esposos contaminam as suas mulheres? Quantos amigos contaminam amigos? Por causa de raiz de amargura. Olha aquele irmão lá, olha o que ele fez. E aí o negócio já começa a perturbar todo mundo e a tirar a paz de todos. É ou não é verdade? A amargura traz consigo a perturbação, inveja, discórdia e a imoralidade. Um relacionamento correto com Deus conduz a relacionamentos corretos com os outros. Guarde isso. Um relacionamento correto com Deus conduz a relacionamentos corretos com os outros. Amém. E sabe o que é mais lindo? É que a gente pode vencer tudo isso. Esse é um conselho, e se é um conselho que está na palavra, é porque nós podemos sim, através do Espírito Santo de Deus, recebermos cura para essa amargura. Muitos são amargurados por feridas até mesmo da infância. Querido, se abra para o Espírito Santo de Deus, se você tem feridas ainda do seu passado, e você se tornou amargo, e você tem amargura dentro de você, se exponha ao Espírito Santo, fale com Ele, sabe, se rasgue diante dEle e diga: Espírito Santo, eu tenho essa ferida, mas eu entrego a Ti. Isso é se preparar para encontrar com o noivo. É tirar de dentro de nós tudo que nos atrapalha, é decidir perdoar, é decidir estar bem com as pessoas, é decidir estar em paz com os outros. E aleluia, nós temos o poder do Espírito Santo dentro de nós, que é capaz de fazer todas as coisas, amém? Aleluia. Apocalipse 3:11 diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu quero encerrar essa palavra te perguntando: o que você tem? O que você recebeu de Jesus quando você entregou a sua vida para Ele? É isso que você tem? O que você tem? O Espírito Santo, essa lâmpada acesa? O que você tem? Essa paixão por Jesus? O que você tem? Essa paixão pela palavra, pelos princípios da palavra, por conhecer mais a palavra, por viver a palavra? O que você tem? O que você recebeu? Guarde o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Fique de pé nessa hora. Oh, aleluia. Aleluia. Feche os teus olhos. Se você puder e quiser se conectar 100% com o Espírito Santo. Não é nada místico fechar os olhos, certo? Você fecha os olhos para não se distrair com as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Feche os teus olhos nesse momento para se conectar com Jesus, com o Espírito Santo, com Deus Pai. O Espírito Santo está aqui nesse lugar e eu creio que em algum ponto Ele falou com você, assim como Ele falou comigo através dessa palavra. Medite um pouquinho naquilo que o Espírito Santo falou contigo nessa noite. Sabe, Davi, ele faz uma oração que é muito conhecida e é linda, e é algo que a gente sempre precisa orar. Está lá no Salmo 139, ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece as minhas inquietações,
Vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Aleluia. Vamos fazer juntos essa oração. Faça essa oração. Diga ao Senhor: sonda-me. Espírito Santo, sonda-me, conhece meu coração. Vê se há em mim alguma conduta, algo que não te agrade. Senhor, vê se dentro de mim existe alguma amargura. Senhor, vê se existe dentro de mim alguma falta de perdão. Senhor, me faz lembrar de alguém que não está bem comigo, que não está em paz comigo. Alguém que eu estou longe, que eu cortei totalmente relacionamentos. Me faz lembrar, Espírito Santo, porque eu quero estar bem com todos. Eu quero me preparar para o casamento. Ore, clame, sonda-me, Senhor. Sonda-me. Me conduz pelo caminho eterno. Me conduz, Espírito Santo, que todos os dias eu pense nesse casamento. Que todos os dias, Espírito Santo, eu esteja preparado para esse encontro. Me conduza, Espírito Santo, e que essa seja uma expectativa feliz. Me conduza, Espírito Santo, para que eu seja como esses lavradores, esses trabalhadores, que não largam a mão do arado, que não param de trabalhar para esse reino, mas que continuam firmes, continuam dispostos, disponíveis, para serem usados pelo Senhor, nesse final dos tempos. Alguns estão parando, alguns estão desistindo de fazer parte desses lavradores que Deus quer usar para implantar o seu reino nessa terra, para que mais pessoas sejam alcançadas. É tempo de restauração. Precisamos pedir que o Espírito Santo restaure a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma. Todos nós precisamos, eu me incluo nisso. Precisamos de restauração, precisamos de alinhamento. Sabe, talvez você nunca teve um encontro real com Jesus. E se você nunca teve esse encontro, eu quero que você expresse a Ele nesse momento com as suas palavras e diga: Jesus, eu quero ter esse encontro real contigo. Jesus, eu anseio. Jesus, eu desejo ter esse encontro em vida. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, não se rendeu, não reconheceu o sacrifício dele na cruz, esse é o tempo, hoje é o dia para você se entregar, para você reconhecer, para que os seus pecados sejam perdoados. Se você deseja isso, levante suas mãos. Nós queremos celebrar com você. Glória a Deus, temos algumas pessoas, aleluia. Sabe, se você está com a sua lâmpada apagada, querido, decida hoje, diga a Deus: eu quero acender hoje essa lâmpada. Eu quero pegar, eu quero comprar esse óleo, para que a minha lâmpada permaneça acesa. Vamos declarar todos juntos. Vamos declarar, vamos orar juntos. Senhor Jesus, nesse momento, eu reconheço o teu sacrifício na cruz por mim. Nesse momento, eu te aceito, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Senhor, perdoa os meus pecados, restaura a minha vida, restaura o meu espírito, restaura a alma, restaura os pensamentos. Eu quero viver uma nova vida contigo. Eu quero me aprontar, eu quero me preparar para esse encontro com o Senhor na eternidade. Aleluia, você pode aplaudir o nome dele, glória a Deus. Oh!